Quando a gente pensa em Cha Eun-woo, logo vem à cabeça aquele rosto perfeito, a carreira brilhante como idol e ator, e uma imagem tão bem construída que parece que ele nasceu para isso. Mas a verdade é que por trás desse visual impecável e dessa trajetória de sucesso, existem histórias que quase ninguém conhece e que mostram um lado completamente diferente do artista. Se você acha que já sabe tudo sobre ele, prepare-se. Esses 7 fatos vão mudar completamente a forma como você enxerga o Cha Eun-woo. Muita gente olha para Cha Eun-woo hoje e pensa que ele nasceu para ser idol e ator, mas a verdade é que o destino dele podia ter sido bem diferente. Antes da fama, Eun-woo era um estudante exemplar, do tipo que tirava nota alta em tudo, participava das atividades escolares e ainda era elogiado pelos professores pela postura madura. E o mais curioso é que, entre as várias possibilidades de carreira que ele considerava, uma delas era direito. Sim, o mesmo Cha Eun-woo que a gente conhece pelo visual impecável e pelas atuações em doramas, quase virou advogado. Ele mesmo já contou em entrevistas que cogitava seguir uma profissão mais tradicional, e o direito parecia uma escolha segura, especialmente porque sua família sempre valorizou muito a educação. Eun-woo cresceu em um ambiente onde o sucesso estava muito ligado ao esforço acadêmico. Então, fazer faculdade e seguir uma carreira respeitada era o plano inicial. O mais interessante é pensar no que teria acontecido se ele não tivesse sido descoberto por um olheiro da Fantágio. Isso aconteceu durante um festival escolar. Ele estava lá, participando normalmente, quando foi notado por alguém da agência, que viu potencial nele. A partir daí, tudo mudou. Mesmo com o bom desempenho nos estudos, ele decidiu dar uma chance ao mundo do entretenimento. E mesmo entrando como trainee, ele continuou estudando, chegando a cursar artes cênicas na Universidade Sungkyunkwan. Ou seja, a escolha pelo showbiz não foi um desvio total. Ele seguiu sendo dedicado e disciplinado, só mudou o foco. E sorte a nossa, né? Porque o que seria dos doramas e do K-pop sem Cha Eun-woo? E falando em sorte, outro detalhe curioso sobre o início da carreira de Cha Eun-woo é que ele ficou muito pouco tempo como trainee. Enquanto muitos idols passam até 10 anos treinando duro, enfrentando incertezas e disputando cada vaga com dezenas de outros jovens, o Eun-woo teve uma trajetória bem mais rápida. E isso, claro, gerou muita surpresa na época. Depois de ser descoberto naquele festival escolar, ele entrou na Fantágio e em questão de meses já estava se preparando para estrear no Grupo Astro. Isso aconteceu porque ele não só tinha o visual chamativo, que todo mundo sabe que é um diferencial forte no K-pop, mas também mostrava talento e disciplina desde o começo. Ele aprendeu rápido, se destacou nas avaliações internas e, para completar, tinha um comportamento muito profissional, mesmo sendo tão novo. Os próprios funcionários da agência comentavam que era difícil acreditar que ele era novato. Ele pegava as coreografias com facilidade, afinava bem nas aulas de canto e ainda mostrava interesse pela atuação, o que já deixava claro que ele poderia ser usado em várias frentes, como idol, modelo, ator, tudo ao mesmo tempo. Claro que essa ascensão tão rápida não agradou todo mundo. Internamente, teve quem achasse injusto alguém estrear com tão pouco tempo de treino, mas no fim das contas, Eun-woo provou que merecia estar ali. Ele compensava a falta de tempo com muito esforço e foco, e logo o público também reconheceu isso. A estreia do astro foi bem recebida e, aos poucos, ele começou a ganhar espaço individual também. Esse começo meteórico mostra o quanto Eun-woo parecia já estar pronto, mesmo sem ter passado por anos de preparação. Era como se ele tivesse mesmo nascido para isso. E se por um lado ele parecia ter nascido para brilhar, por outro, até o nome com o qual a gente conhece o Cha Eun-woo hoje quase foi diferente. Pois é, o Cha Eun-woo, que vemos nos créditos dos doramas e nos palcos, não é o nome verdadeiro dele. Ele nasceu como Lee Dong-min, e esse era o nome que ele usava antes de entrar oficialmente no entretenimento. Mas, quando chegou a hora de estrear, a agência decidiu que seria melhor criar um nome artístico, algo que combinasse mais com a imagem que estavam planejando para ele. Isso é bem comum na Coreia, aliás. Muitas empresas gostam de moldar completamente o artista, desde o estilo até o nome. Só que o detalhe curioso é que o nome Cha Eun-woo não foi a primeira opção. Ele mesmo já contou em entrevistas que quase usou outro nome artístico, mas que detestava a ideia. Ele nunca revelou qual era esse nome alternativo, o que até hoje deixa os fãs morrendo de curiosidade. O que será que era? Alguma combinação estranha? Algo muito diferente da imagem elegante que ele passa hoje? O fato é que ele só aceitou Cha Eun-woo depois de muita conversa com a agência. E no fim, deu certo. O nome tem uma sonoridade suave, é fácil de lembrar e acabou se tornando parte da identidade dele como artista. Muita gente até acha que esse é o nome de nascimento dele, de tão natural que soa, mas imagina só se ele tivesse estreado com aquele outro nome que ele mesmo não curtia, talvez a gente nem reconhecesse tão rápido a imagem dele. Às vezes, esses detalhes pequenos fazem toda a diferença na forma como o público se conecta com um artista. E falando em imagem, não tem como falar de Cha Eun-woo sem mencionar o rosto dele, literalmente. Desde o início da carreira, ele sempre chamou atenção pela beleza fora do comum. Mas o que pouca gente sabe é que, além do famoso apelido de Face Genius, ele já foi chamado de o rosto da Coreia por profissionais da indústria da moda e da fotografia. O apelido Face Genius nasceu porque o rosto dele é extremamente simétrico. É aquele tipo de beleza que parece desenhada, com proporções que encantam tanto o público coreano quanto o internacional. Mas o curioso é que, durante uma sessão de fotos para uma revista de moda, alguns profissionais
profissionais comentaram que o rosto dele era tão perfeito que podia representar o ideal estético da Coreia. Foi aí que surgiu, meio que informalmente, esse outro título, o Rosto da Coreia. É claro que isso não é um título oficial nem nada, mas mostra o nível de impacto que a aparência dele causou na indústria. Mesmo entre idols, que já são conhecidos por serem bonitos, o Eun-woo se destacou desde cedo, e isso acabou sendo uma das maiores portas de entrada para ele na atuação. Produtores, diretores e marcas queriam alguém com um visual que prendesse atenção, e ele entregava isso com facilidade. Mas é interessante perceber que, apesar de toda essa pressão estética, ele sempre manteve uma postura discreta. Nunca ficou se gabando da aparência, nem se apoiou só nisso. Pelo contrário, ele sempre se esforçou para mostrar que tinha talento além da beleza. Mas mesmo assim, os apelidos continuam grudados nele até hoje. Afinal, tem como ver uma foto do Cha Eun-woo e não entender na hora o motivo desses títulos. E se o visual dele impressiona logo de cara, o que muita gente não espera é que Cha Eun-woo também manda muito bem nos bastidores, especialmente quando o assunto é idiomas. Um detalhe que nem todos os fãs sabem é que ele é fluente em inglês, e isso não veio de cursinho, nem só de estudo em casa. Ele morou por um tempo nas Filipinas, onde frequentou uma escola internacional e teve contato direto com o idioma no dia a dia. Foi essa experiência fora da Coreia que ajudou Eun-woo a desenvolver não só a fluência, mas também a confiança para falar inglês com naturalidade. Apesar de não usar o idioma com tanta frequência em público, ele já surpreendeu bastante em entrevistas e programas internacionais, respondendo perguntas com uma pronúncia clara e sem depender de tradutor. E o mais curioso é que, mesmo com essa habilidade, ele é bem modesto quando perguntam sobre o assunto. Ele costuma dizer que ainda precisa melhorar, que comete erros. Mas quem já viu ele conversando com fãs de outros países ou participando de eventos internacionais sabe que ele se vira muito bem. Essa fluência também se tornou uma vantagem nos bastidores da carreira dele. Quando o astro começou a ganhar fãs fora da Ásia, Eun-woo era sempre um dos mais preparados para lidar com entrevistas e mensagens internacionais. E agora, com a carreira de ator em expansão e mais projetos sendo distribuídos globalmente, essa habilidade só aumenta o valor dele como artista. Ou seja, além de bonito e talentoso, ele ainda tem o pacote completo da comunicação. E tudo isso de forma discreta, sem precisar ficar exibindo. É aquele tipo de coisa que só quem presta atenção mesmo percebe. E já que estamos falando de talentos que nem todo mundo percebe de primeira, tem mais uma coisa sobre o Cha Eun-woo que surpreende bastante. Ele toca vários instrumentos musicais. Isso mesmo, além de cantar, dançar, atuar e falar inglês, o cara ainda manda bem no piano, no violão e até no violino. Muita gente conhece o lado idol dele por causa do astro, mas o que nem todos sabem é que a relação do Eun-woo com a música vai muito além do palco. Ele começou a aprender piano ainda criança, e o interesse pelos outros instrumentos veio com o tempo. O violão, por exemplo, ele pegou por conta própria, em casa, assistindo vídeos e praticando por curiosidade. Já o violino apareceu em algumas apresentações especiais que ele fez, inclusive em premiações, e chamou bastante atenção por mostrar um lado mais clássico e refinado dele. E o mais legal é que ele não aprendeu só para mostrar em programas ou fan meetings. Ele realmente gosta. Em entrevistas, já contou que tocar instrumentos é uma forma de relaxar, de se desconectar da correria da rotina de idol e ator. Às vezes, quando tem tempo livre, prefere ficar no quarto tocando alguma coisa do que sair ou fazer algo mais agitado. Essas habilidades também fazem dele um artista mais completo. Já teve situações em que ele participou da produção de performances ou pensou em arranjos justamente por entender bem de música. Mesmo sem ser creditado oficialmente como produtor ou compositor, dá pra perceber que ele tem sensibilidade artística em várias áreas. No fim das contas, o que chama atenção no Cha Eun-woo não é só a aparência ou o talento em frente às câmeras. É esse conjunto de coisas que ele carrega por trás e que muitos fãs só descobrem depois de acompanhar mais de perto. E mesmo com tantos talentos escondidos, Cha Eun-woo também já mostrou que sabe dizer não quando sente que não é a hora certa. Um exemplo disso foi quando ele recusou um papel em um dorama que acabou ficando bem famoso. A série em questão foi Extraordinary You, lançada em 2019. Na época, Eun-woo era uma das primeiras opções da produção para viver o personagem principal masculino. A equipe queria alguém jovem, com visual marcante e boa presença de cena, ou seja, tudo que ele já tinha de sobra. Só que, mesmo com o convite em mãos, ele optou por não aceitar. Isso surpreendeu muita gente, principalmente porque ele ainda estava no início da carreira como ator solo, e Extraordinary You parecia ser uma grande oportunidade. Mas Eun-woo explicou depois que já tinha outros compromissos firmados, tanto com o astro quanto com outros projetos, e que preferiu honrar o que já estava agendado. Ele também comentou que não queria aceitar um papel só porque era tentador, queria fazer algo que combinasse com seu momento. O mais curioso é que a produção do dorama ficou tão interessada nele que cogitou ajustar o cronograma para encaixar sua participação, mas mesmo assim, ele manteve a decisão de recusar. O papel acabou indo para o ator Roh Woon, do grupo SF9, que também fez um ótimo trabalho e ganhou bastante destaque com a série. Essa história mostra um lado mais pé no chão do Eun-woo. Ele não está só correndo atrás de fama ou dos papéis mais badalados. Ele realmente pensa na carreira como algo a longo prazo, faz escolhas com cuidado e parece bem consciente da própria imagem. Não é à toa que ele segue crescendo, com cada passo sendo dado no tempo certo.